Hello, my ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Nessa semana eu vvou fazer um tema um pouquinho diferente. E se eu te disser que a história do Cavaleiro das Trevas esconde uma das mensagens mais profundas sobre a esperança cristã? Eu vou falar como um personagem quebrado pode se tornar um símbolo de redenção e esperança. A filosofia por trás do próprio personagem. Então hoje nós vamos dissecar justamente como o Batman pode nos ensinar a manter a fé e a ser luz, mesmo quando o nosso mundo parece estar mergulhado nas sombras. Estou cansado, Alfred. Não fico surpreso. Não fiz uma refeição sequer hoje. E não me lembro da última vez que dormiu. Um corpo cansado pode ser cuidado, mas um espírito é outra coisa. Pinguim, condenação anulada. Às vezes, meu amigo, me pergunto se realmente faço algum bem lá fora. Como pode duvidar? As vidas que o senhor salvou, os criminosos que ajudou a prender... Apaguei alguns incêndios, sim. Ganhei algumas batalhas. Mas a guerra continua, Alfred. E não para. Quando pensamos em super-heróis, geralmente imaginamos seres invencíveis, como deuses, ou pessoas que ganham poderes acidentais, como Homem-Aranha, por exemplo. E agora salvam o mundo com um sorriso, né? Sempre tão bem os heróis, né? Mas quando olhamos para o Batman em especial, a gente vê um homem comum, sem poderes, vestido até de morcego, até um pouco engraçado. Mas como tópico principal, eu venho trazer o primeiro tema, né? Que é justamente a superação do trauma. A história do Batman ela nasce de uma dor profunda, né? O Bruce Wayne, quando criança, ele perde os pais de forma trágica. Eles são assassinados na frente dele e, basicamente, a partir daquele momento, ele tem tudo para se tornar um vilão. Ele tem um trauma, ele tem dinheiro, né? Ele tem uma motivação que ele poderia ter utilizado muito bem para fazer o que fosse de pior, né? Com tantos outros em Gotham, que eles usaram a própria dor, né? Todas as pessoas que vivem lá utilizaram os vilões em si do Batman, né? Eles são reflexos da sociedade, né? Mas o que diverge o personagem, né, é justamente ele transformar esse maior trauma em um propósito. Qual o propósito? Ele é garantir que ninguém mais passe pela dor que ele passou. E isso me traz à tona aquela questão, né, de que quando Jesus estava sofrendo, né, aqui os anjos queriam fazer o trabalho, né, quando eles viam Jesus sofrer, sendo martirizado, eles queriam estar no lugar dele, eles queriam ser ele, mas Deus nos encarregou o propósito de a gente passar pela dor e ajudar outros a saírem daquela situação. Na nossa caminhada cristã, nós também passamos pelas mesmas dores, muitas das vezes, traumas que vão muitas das vezes nos destruir. Mas a Bíblia mostra que Deus é especialista em transformar o nosso beco do crime em um trauma muito específico, justamente um testemunho de salvação. Não sei quantos vocês já pararam para pensar, mas o testemunho ele tem um peso muito maior do que apenas uma história, né? Aí quando a gente observa uma história, a gente pensa, ok, aquilo foi bacana, interessante, depois você esquece. Mas quando alguém vivencia a dor e você vê aquela pessoa se tornar algo diferente do que você veria de um jeito mais cru, a gente vê realmente uma diferença, né? Assim, a pessoa tem propósito, ela tá no lugar de fala, né? Tanto que em Gênesis capítulo 50, versículo 20, né? José ele é vendido pelos próprios irmãos e diz a eles, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ou seja, José ele passou pela mesma situação, né? O personagem, sim, é o personagem fictício, claro, mas ele traz isso, né? Poxa, é uma pessoa que passou por traumas. José também passou por traumas e foi vendido, foi cuspido, foi vendido como escravo, descartado como se não fosse nada. E mesmo assim, com tudo isso, ele conseguiu enxergar um propósito naquilo. E o personagem Bruce Wayne, né, o personagem Batman em si, ele vive desse trauma, né? O trauma não definiu o fim dele, né? Então a gente tem que colocar para nós esse pensamento, né? O trauma não define o nosso fim. Nas mãos de Deus, ele pode ser o início de um chamado. E agora divergindo para um segundo tópico, né, um pouco mais aprofundado, que é fazer a diferença com o que temos. Eu preciso me tornar mais
As pessoas precisam de esperança. Saber que tem alguém lá para ajudar. Às vezes a gente olha pro mundo e pensamos, nossa, eu não sou o Superman, eu não tenho superpoderes, eu não tenho recursos infinitos. E o Batman é a mesma coisa, né? Ele olha, às vezes, né, que tem certeza que o personagem em si, né, eu filosofando agora aqui, ele não tem poderes incríveis, né? Basicamente, ele é um homem e basicamente só tem o corpo dele e muita força de vontade para fazer aquilo. Mas pensa se ele se estagnasse nisso, né? Não, poxa, eu não tenho superpoderes, não posso fazer nada. E a gente olha com as ópticas muitas das vezes disso, né? Mas aí que entra a diferença do personagem, né? O Batman, ele não tem superpoderes, mas ele usa o que ele tem à disposição. Que é o quê? É o seu tempo, é o seu intelecto, é os seus recursos, é a sua força de vontade. Fala, mas ele tem muito dinheiro, não tem dinheiro. Mas aí que é o ponto. Tipo, ele não dorme muito, ele treina demais, coisa que o dinheiro não pode facilitar, mas se você tivesse o dinheiro que ele tem, será que você teria a mesma atitude que ele teria? Quantos têm o dinheiro que ele tem e não fazem nada pelo mundo melhor, né? E é isso que é o interessante, né? Quando a gente observa as histórias bíblicas, a gente encontra situações muito parecidas. Tanto quanto em Êxodo capítulo 4, versículo 2, né? Deus ele faz uma pergunta para Moisés e fala, o que é isso que você tem na mão? Aí ele responde, é só um cajado. Mas esse mesmo cajado foi o suficiente para abrir o mar vermelho. Outras vezes você pode achar que os seus talentos são pequenos, que seus recursos são poucos. Mas se você colocar à disposição de Deus, Ele faz maravilhas. Faça a diferença na sua Gotham, na sua realidade, nas suas trevas. Muitas das vezes a gente não pensa, poxa, eu não posso conseguir isso, não posso conseguir aquilo. Mas esse personagem, se você olhar, grosso modo, ele também não poderia fazer isso. Ele poderia viver na depressão, na tristeza, mas ele usou a raiva. Ele usou o que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas poderiam dizer que é algo mal para transformar em algo bom. E aí fazer a diferença. Tanto que o próximo tópico que eu trago para vocês é a força na fraqueza. Um amigo já me disse que os criminosos são covardes e supersticiosos. O único jeito de vencê-los é encontrar alguma coisa que cause medo. Eu entendo agora. Quando o mundo dele ficou mais sombrio, o nosso também ficou. Quando a guerra dele acabou, nossas vidas puderam recomeçar. Tem dias que a gente se sente fraco, que a gente acha que a gente não tem papel no mundo, que a corrupção e a maldade são gigantes demais, até mesmo para nós. Mas o Batman também ele é só um ser humano. Ele sangra, ele quebra os ossos, ele falha, ele é uma pessoa que muitas das vezes as pessoas não tratariam ele como herói. A gente observa o mundo pela óptica do personagem, né? A gente vê ele nas mídias, nos quadrinhos, nos jogos, pela óptica dele. Mas o mundo não vê essa beleza toda. A pessoa vê um cara que sai todo dia para bater em bandido e muitas das vezes deixar os caras mais quebrados que não sei o que. Mas esse que é o ponto. Muitas das vezes a gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz. Mas não é o fato de ter a representação de alguém que nos aprova, que a gente necessita daquela pessoa, da aprovação daquela pessoa para a gente começar a fazer alguma coisa. Tanto que o cerne do personagem, né, quando inicia em qualquer história básica, seja os clássicos quadrinhos do Batman 1, ou Batman Begins, ou The Batman, M2, a gente vê justamente isso. Ele não é bem visto pelos que deveriam ser. Ele faz o bem, ele combate o mal, ele sai para parar os bandidos, ele impede assaltos, ele impede assassinatos, mas a polícia, que é aquele quem ele está ajudando, não vê como um herói. Ao contrário, vê muitas das vezes ele como um vilão. Você vê em diversos quadrinhos, em diversas mídias aí, que ele não é um personagem bem visto a início, né? Conforme ele vai fazendo os feitos, ele vai se tornando uma figura um pouco mais amigável, né? Mas nada chega perto assim, de ser aclamado como Superman, né? O Batman ele é apenas um ser humano, ele sangra, ele se fere, ele fica triste. Tanto que esse vídeo em específico de uma cena, na verdade, de Batman, a Máscara do Fantasma, ele traz consigo uma mensagem muito importante. Eu não quero desapontá-los, juro, mas é que
É que já não está doendo tanto. E vocês podem entender isso, não podem? Ouçam, eu posso dar dinheiro para a cidade. Eu posso contratar mais policiais. Deixem que outro corra o risco. É diferente agora. Por favor. Eu preciso que tudo seja diferente. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa sensação de limitação. Lá no livro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha a resposta de Deus para a sua fraqueza. Ele diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O inimigo, ele quer isso, ele quer que você acredite na sua fraqueza e que ele desqualifica os seus vilões, a sua Gotham, faz isso com você. Quando você olha tempo demais para o abismo olha para você. E muitas das vezes a gente é aquela pessoa, tem a ânsia de ter e o tédio de possuir. Às vezes a gente quer tanto os holofotes, a gente quer tanto estar à frente, mas justamente quando a gente chega na frente, a gente começa a ver as nossas fraquezas. A gente vê, poxa, eu queria tanto chegar aqui, agora que eu cheguei aqui, as coisas não estão mais fáceis. Mas esse que é o ponto. Satanás, o inimigo, ganha quando você fala isso. E quando a gente vê a conclusão desse personagem, que muitas das vezes é um personagem quebrado, Batman é um personagem quebrado, né? Mas tudo é uma metáfora, né? Eu tô trazendo uma conclusão um pouco divergente, né? Porque Gotham City, que é a cidade que o Batman protege, é uma metáfora perfeita para o nosso mundo caído. É cheio de injustiça, de escuridão, de dor, de rejeição. E o bate-sinal no céu não era para ser apenas um chamado, mas era um símbolo para os cidadãos que havia esperança, né? Porque quando o bate-sinal está lá no céu estendido, que significa, poxa, a polícia está chamando o nosso herói, né? Então hoje Cristo, ele nos chama, né? Ele quer que nós sejamos esse sinal de esperança na vida de alguém. Talvez você olhe para o seu mundo hoje, para o seu bairro, para a sua escola, para o seu trabalho, até na própria família, e só veja a escuridão, veja a tristeza, né? Tanto que no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A gente não pode desistir. Esse personagem, Batman, ele é quebrado, ele é triste, muitas das vezes ele é melancólico, ele quebra a cara, tanto que uma das melhores animações do Batman, que é o Batman Lego, né? Ele trata justamente disso, né? Ele trata da glória terrestre e quão efêmera ela pode ser. Nessa animação específica, eu tive um vídeo específico só falando dessa animação. Se você quiser ver depois, eu vou deixar no card aqui assim, ó. Você pode dar uma olhadinha no vídeo. Também não se esqueça de deixar o like e o comentário, porque é muito importante pra gente continuar trazendo conteúdos assim, ainda mais que um conteúdo de hoje diferente. Mas enfim, voltando ao assunto. Esse personagem, nessa animação específica, ele é aclamado, ele é muitas das vezes subestimado, adorado pelos outros, mas é tudo muito superficial, porque quando ele chega na casa dele, ele encontra apenas um vazio, o desespero, a tristeza de um mundo superficial. E ele se vê triste, ele se vê sozinho. Esse é o personagem em si. E ele começa a aprender que ele não consegue fazer tudo sozinho. E às vezes você, nesse mundo de escuridão, na sua Gotham City, nos seus atos criminosos durante a noite aí, acaba pensando, poxa, não há esperança, não existe um porquê. Mas porque você quer achar que consegue fazer tudo sozinho. Você não consegue. Nem o Batman consegue. A gente que é fã do personagem, a gente sempre tem uma metáfora que, assim, o Batman é um personagem sozinho que tem a maior companhia de todos os super-heróis, né? O Batman, ele parece ser um personagem solitário, sozinho, mas ele tem a Batgirl, o Asa Noturna, ele tem o Capuz Vermelho, ele tem a Oráculo, ele tem o Alfred, ele tem tudo, um bocado de personagem ao lado dele. Isso porque é um personagem sozinho, né? Mas por quê? Porque depois de um tempo, é impossível continuar fazendo a diferença sozinho. Os problemas, conforme o tempo passa, a tecnologia aumenta, vão aumentando. E isso faz com que muitas das vezes nós chegamos a essa conclusão. Mas saiba, nós não precisamos usar uma capa, uma máscara para sermos heróis da história que Deus nos está colocando. Nós somos o personagem principal. Nós só precisamos de um coração disposto a amar o próximo,
a superar a dor com propósito e confiar no poder de Deus e se aperfeiçoar das nossas fraquezas. A sua fraqueza, ela não é um limitador. Ela é apenas uma dificuldade a ser vencida. Ela deve impulsionar você a cada dia. Quando você olhar, poxa, eu tenho uma fraqueza, então eu devo melhorar para que aquela fraqueza se torne cada vez mais fraca. Nós só conhecemos a verdadeira força do mal quando lutamos para contê-la em nós mesmos. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não por causa dos monstros que você prende lá fora, mas pelos demônios que batalham aí dentro de você. E isso, gente. Eu tava um tempo sem postar vídeo aqui no canal. Eu sei que a conclusão desse vídeo é bem diferente da proposta aqui do canal, mas eu tô testando umas coisas novas, estou tentando ver um conteúdo um pouco mais confortável para minha realidade. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, que ajuda muito a gente a trazer esse conteúdo para vocês. Então, se vocês têm algum tema de uma análise um pouco mais cristocêntrica de algum personagem específico, vocês podem deixar no comentário. E também não se esqueça de compartilhar. Toda vez que o YouTube não entrega o nosso videozinho, vocês podem estar ajudando dessa maneira, tá bom? É de graça, não paga nada. Então é isso, gente. Valeu, falou!